Olá, confira agora as principais notícias desta terça-feira na Assembleia Legislativa. Professores vêm ao Poder Legislativo pedir apoio dos parlamentares nas reivindicações de melhorias salariais e condições de trabalho. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, propôs uma audiência com o governador para solucionar o problema. Após 16 dias de greve, professores vieram à Assembleia Legislativa solicitar apoio dos deputados para reivindicar o reajuste de 15% na data base da categoria, que o governo deverá ceder pouco mais de 3%. Além da correção salarial, os profissionais também solicitaram reajustes no Vale Transporte, Vale Alimentação, entre outras melhorias. São 16 dias de greve, 10 dias letivo e ainda não temos uma contraproposta por parte do governo, apenas o cumprimento das leis. Portanto, é preciso que esta Casa também se sensibilize e esteja conosco nesta luta. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, defendeu a causa e destacou que deverá propor uma audiência com o governador para entrar em um consenso de reajuste que varia entre os 4% do Executivo e os 15% exigidos pela categoria. A gente precisa mostrar para o governador que que tem que ter essa margem de negociação, né? Entre 15% e 4% tem um número médio aí de em torno de 5 pontos, né? Vai-se para 9, então não fica nem 5 nem 15, vai para 9, vai para 10. Então nós estamos exatamente pensando em provocar essa audiência com o governador para falar sobre os assuntos. Os deputados Dermilson Chagas, Serafim Correia e Dr. Gomes também apoiaram a iniciativa. O primeiro trimestre do ano fechou com 12,7% de brasileiros desempregados. São mais de 13 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho. No Amazonas, os deputados estaduais temem que os ataques à Zona Franca resultem no aumento dessas taxas. Os dados divulgados pelo IBGE apontam um aumento de 1,1% no índice de desemprego na comparação com o último trimestre de 2018. 1,2 milhão de pessoas perderam os postos de trabalho nos últimos 3 meses. Com 12,7% de desempregados no país, já são 13,4 milhões de pessoas afetadas. No Amazonas, a preocupação são as recentes declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, contra os incentivos do modelo Zona Franca. Mudanças tributárias que inviabilizem o modelo podem aumentar significativamente o contingente de desempregados. Eu vejo com extrema preocupação, principalmente em se tratando da Zona Franca de Manaus, quando o ministro Paulo Guedes, mais uma vez, dá declarações irresponsáveis com relação ao modelo Zona Franca de Manaus, quanto à decisão do STF. Então, nós ficamos imaginando o nosso modelo sendo enfraquecido, sendo desidratado por declarações como estas e, conforme se colocou aí, um número de desempregados que ultrapassa a casa dos 12 milhões. Se tirar uma canetada, ele tirar aqui os incentivos da Zona Franca de Manaus, então as fábricas de motosserra vão ser instaladas aqui. E a Amazônia que é preservada, mais de 90% dela é preservada. Precisa essas pessoas, o ministro, a sua equipe, pegar um avião, sair de Brasília, pegar um avião e sobrevoar aqui o Amazonas, sobrevoar os estados, os países que são a Amazônia legal, para eles poderem entender, porque dentro de um gabinete não dá para entender. O deputado Serafim Correia lembra que os trabalhadores devem se adaptar às mudanças no mercado. A falta de qualificação do trabalhador brasileiro ainda é um problema grave. Conhecimentos na área de tecnologia hoje são fundamentais para conquistar uma vaga. Eu acho que nós temos um problema de qualificação de mão de obra. No viaduto do Chá, uma fila de 35 mil desempregados para conseguir emprego. Tinha 5.500 vagas, só conseguiram empregar 2.000. Sabe por quê? Porque o pré-requisito era saber operar o Excel. E apenas 2.000 sabiam operar Excel. Os outros que não sabiam operar Excel continuaram desempregados. No Polo Digital de Recife, Porto Digital de Recife, existem 800 vagas de programadores, mas nós não temos programadores para ocupar essas 800 vagas.
Termina hoje o prazo para a entrega da declaração anual de imposto de renda. Se você ainda não acertou as contas com o Leão, fique atento, já que o atraso gera multa ao contribuinte. Os detalhes com o repórter Caio Rodrigues. Até o dia de ontem, a Receita Federal havia recebido pouco mais de 82% das declarações esperadas. Como a Receita leva em consideração o horário de Brasília, o amazonense deve apresentar a declaração antes das 23 horas. O documento pode ser apresentado por meio do computador, utilizando o programa disponível no site da Receita Federal, ou por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para tablets e celulares. O deputado Serafim Corrêa criticou um editorial publicado no jornal O Globo que questiona a política de incentivos da Zona Franca de Manaus. O parlamentar afirma que um trecho do artigo é cópia literal do posicionamento do Ministério da Economia contra o polo industrial. Eu vejo hoje o editorial de O Globo, está aqui, ó. Tem um parágrafo aqui que é cópia ipsilíteres do que a procuradora escreveu. Eles deram Ctrl+C, Ctrl+V. Quem diria, o jornal O Globo hoje, ele publica como editorial, como opinião dele, o release do Ministério da Fazenda. Mais chapa branca do que isso não existe. No pacote divulgado pelo governo federal para marcar os 100 dias de gestão, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto para diminuir de 700 para menos de 50 o número de conselhos previstos pela política e pelo Sistema Nacional de Participação Social. Entre eles está o Conselho Federal dos Direitos dos Idosos. Uma sessão de tempo levantou o debate entre os deputados estaduais. Esse projeto é um projeto que vai dar condições de fortalecer muito mais o trabalho social, uma vez que os templos religiosos, as igrejas, a igreja católica, as sinagogas, os templos evangélicos, até mesmo os templos espíritas, têm ajudado e contribuído muito na recuperação social na vida das pessoas. Nós temos dados, números, que quantas são as pessoas que estão sendo reintegradas à sociedade novamente, ressocialização tem sido com força dentro dos presídios, com idosos, com jovens, com adolescentes, e isso é um incentivo muito mais para os templos religiosos, para todas as igrejas, para que esse trabalho social venha a crescer. A deputada doutora Maiara solicitou do governo apoio para intensificar a realização de exames de prevenção contra o câncer de mama e colo de útero em todo o interior do Amazonas. Outras informações com a repórter Priscila Sena. O câncer de colo de útero e de mama estão entre as doenças que mais matam mulheres no Amazonas. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com a deputada doutora Maiara. Deputada, a senhora preocupada com esse problema, fez um indicativo ao governo e já recebeu a notícia que diz que será atendido. O que a senhora pediu? O projeto Ver e Tratar trata-se exatamente da descentralização desse atendimento à saúde da mulher. A Fundação SECOM, juntamente com a sua equipe, precisava apenas de um investimento mínimo de equipamento, de colposcópio, de reagentes, para que eles pudessem ir até essas micro-regiões, até os municípios polo, fizesse o exame colposcópico e, na medida que vem alguma alteração de zona de transformação no colo do útero, já tratar antes mesmo de proceder à biópsia. Então, o projeto chama, porque exatamente se trata disso, de ver e tratar a lesão pré-cancerosa do câncer de colo de útero. Agora, a senhora disse também que essa doença ela está muito presente no interior. Teria algum município que seria prioridade nessa primeira? Olha, infelizmente esses exames estão perdidos no interior do estado do Amazonas e a gente tem números alarmantes em Manacapuru, em Parintins, em Quari, então, e até São Gabriel da Cachoeira. Tinham 800 preventivos lá alterados, eles foram lá, fizeram esse tratamento e agora a gente quer jogar para os outros municípios polo e fazer isso de forma sistemática, 2 vezes ao ano, na medida que a gente vai poder fazer realmente uma atenção à saúde da mulher continuada e efetiva. Muito obrigada. Priscila Sena para a TV Aleã. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, o número de óbitos por influenza A, também conhecido como H1N1, parou de subir. Há 24 dias não há o aumento no número de casos da doença. O repórter Raoni Oliveira tem as informações.
Ao todo, foram registrados 120 casos de H1N1 no Amazonas em 2019, com 34 óbitos. O último caso confirmado foi no dia 5 de abril e o último óbito foi no dia 28 de março, ou seja, há mais de um mês. Dos 67 pacientes graves que evoluíram para o óbito, 60 faziam parte do grupo de risco, que inclui crianças e idosos. Raoni Oliveira, para a TV Assembleia. As parteiras do Amazonas foram homenageadas durante a sessão plenária desta terça-feira. A iniciativa foi do deputado estadual Carlinhos Bessa. Elas fazem parte de um dos momentos mais importantes, o nascimento. Com as mãos e sem recursos tecnológicos da medicina, ajudam mulheres em partos humanizados. Essas parteiras, que fazem parte da Associação Algodão Roxo, juntas já fizeram milhares de partos. Na tribuna, pediram reconhecimento e valorização. Foi o que falou Tabita Moraes, parteira do município de Tefé. O nosso propósito na Associação Algodão Roxo é de levar esse reconhecimento aos profissionais de saúde, porque ainda existe, infelizmente, ainda existe dentro do nosso estado pessoas que passaram 6, 7, 8 anos num banco de faculdade e ele acha que nós, muitas parteiras, não sabem assinar o próprio nome. Não tem esse privilégio que eles têm. Então é esse o problema, não é nós querer espaço para nós se amostrar, é querer mostrar o trabalho que fizemos. Ela começou aos 15 anos, já carrega uma história com mais de 200 partos e lembra que no próximo dia 5 de maio se comemora o Dia Internacional das Parteiras. Durante a sessão plenária, o presidente da Casa, deputado Josué Neto, falou sobre o assunto que faz parte da história de boa parte dos parlamentares que nasceram com o apoio das parteiras. Agora há pouco, alguns deputados aqui estavam dizendo exatamente o nome das suas parteiras, né? É algo que eu tenho certeza que é um tema que traz muita emoção e que ainda hoje, é uma profissão importante, não só pela forma amorosa do ato do parto, né, de trazer um ser ao mundo, mas também pelo respeito que todos esses profissionais têm pelas mamães, pelos pais e, acima de tudo, pela família. O deputado Carlinhos Bessa, autor da homenagem, cedeu tempo para que elas fossem ouvidas e falassem sobre o trabalho que realizam. O parlamentar lembrou que já apresentou 2 projetos de lei que envolvem as parteiras. Eu tenho 2 projetos. O primeiro é o reconhecimento das parteiras no âmbito do Estado, reconhecer o Dia das Parteiras no âmbito estadual. E o segundo projeto de lei também é o mais importante, é atribuir a liberdade dessas parteiras em acompanhar as mães que vão dar luz ao seu filho dentro das instituições de saúde. Tem 6% dos partos sendo realizados dentro de casa ainda. E são os partos realizados através de humanização. E fora, que a maior importância disso tudo é que o trabalho delas tem um índice muito baixo de mortalidade infantil na hora do parto. O deputado delegado Péricles esteve no interior do estado e conversou com pescadores. Para receberem o seguro-defeso, como determina a Constituição Federal, eles precisam fazer o recadastramento. A repórter Daniela Cardoso conversou com o deputado. A partir do mês de junho, todos os pescadores do Brasil precisam fazer um recadastramento. O deputado delegado Péricles esteve no município de Manacapuru e conversou com os pescadores sobre esse assunto. Deputado, qual a importância desse recadastramento? Isso, estivemos sábado em Manacapuru, reunimos com cerca de 1000 pescadores para buscar as demandas deles e também para orientar a respeito do recadastramento que possivelmente se iniciará em junho e que visa vai combater a fraude. Nós temos aqui uma estatística de cerca de 40% a 70% dos pescadores não teriam o direito e estão recebendo seguro de defeso e é isso que nós precisamos combater, esse tipo de fraude. Até porque, combatendo, vai beneficiar muito mais os pescadores que realmente fazem a atividade de pesca no nosso estado e no nosso país. Muito obrigada, deputado. Daniela Cardoso para a TV Assembleia. Na semana que comemoramos o Dia do Trabalhador, o Alê Notícias preparou uma série de matérias para mostrar para você a nova era do mercado de trabalho. E nós começamos por elas.
As mulheres. Atualmente, elas são a maioria entre os estudantes, mas minoria entre os professores. Maioria qualificada, mas minoria em cargos de liderança. E quando o assunto é salário, elas continuam ganhando menos, desempenhando a mesma função que os homens. Mulheres no mercado é o tema da nossa reportagem especial de hoje, com Mariana Braga. Dados do IBGE mostram que em 1950, apenas 13,6% das mulheres eram economicamente ativas. No mesmo período, o índice dos homens chegava a 80%. Quase 70 anos depois, dados apontam que a participação feminina quase triplicou. Foi possível notar um progresso em termos de igualdade de gênero no mercado de trabalho. Ainda assim, permanece uma grande diferença entre homens e mulheres em termos de oportunidade e qualidade de emprego. A gente vê que ainda existe algumas restrições pelo ingresso da mulher no mercado de trabalho. A gente vê que existe a disparidade salarial. Inclusive está tramitando um projeto de lei aqui de autoria da deputada Alessandra, que inclusive eu vou subscrever, e a gente precisa reforçar, a gente precisa fazer ecoar, a gente precisa de políticas públicas efetivas, que mude esse cenário, que mude essa realidade. Ainda assim, o papel ocupado pela mulher no mercado de trabalho nunca foi de tanto destaque, mas não há tantos motivos para comemorar. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a mulher no Brasil ela tem 7 anos de estudo a mais do que o homem. Né? A mulher, mesmo que ela não tenha condições sociais e econômicas suficientes para isso, ainda assim ela geralmente vai ter 7 anos a mais de estudo do que um homem. E isso, nós vamos ver a desvalorização dessa mulher no mercado de trabalho. Ela pode até ter 7 anos a mais do que um homem. Quando nós fazemos a comparação entre homens e mulheres brancos, essa mulher ela vai ganhar só 76% do valor desse homem na mesma ocupação. Então, o salário dela sempre vai ser menor. E quando nós fazemos a comparação entre um homem branco e uma mulher negra ocupando o mesmo espaço de trabalho, e são dados da OIT, essa mulher pode ter até 80% a menos de salário. Para tentar reduzir essas disparidades, a Assembleia Legislativa do Amazonas faz a sua parte. A deputada Alessandra Campelo, do MDB, que preside a comissão que defende os direitos das mulheres, apresentou um projeto que cobra do governo que só contrate empresas que cumpram a isonomia na questão salarial. A gente tem que trabalhar com leis e políticas públicas que realmente possam coibir essa prática, né? Homens e mulheres capacitados devem ganhar os mesmos salários, devem ter igualdade de direito de participação no mercado de trabalho, e assim é em qualquer setor da vida. Então, nada mais justo do que o setor público já dar o exemplo de que empresas que tiverem esse tipo de discriminação não poderão ser contratadas. A proposta da parlamentar pode tornar a realidade de mais mulheres igual a desta engenheira, mesmo em um mercado predominantemente masculino. Fui muito agraciada por pegar uns colaboradores muito bons comigo, porque eles me receberam muito bem e sou muito grata a eles pela oportunidade de eu estar sendo inserida nesse mercado que é tão masculino. E o Olê Notícias fica por aqui. Um ótimo feriado para você e até a próxima edição com os principais fatos do Parlamento Estadual.